Graças e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Nós estamos aqui para louvor da glória dele. Agradeço a presença do irmão que está assistindo. Se você está assistindo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa usar sua misericórdia contigo, que venhamos assim a ser exortados e confortados pela exposição da palavra. Esse é o último sermão expositivo no livro de Abacuque. Espero que os irmãos que tenham acompanhado essa exposição desse livro tenham se sentido edificados pelo Espírito Santo. Eu espero que, porque eu tenho sentido também, a palavra de Deus no livro de Abacuque tem nos ensinado muitas coisas, porque não é uma mensagem antiga, mas sim é uma mensagem recente, é uma mensagem do nosso tempo atual, é uma mensagem que fala aos nossos corações nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Então vamos terminar hoje o livro de Abacuque no capítulo 3, versículo 1 ao 19. Vamos falar do temor a Deus e da confiança na palavra do Senhor. Espero que os irmãos possam assim ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor durante a exposição dessa palavra. Vamos orar, pedir a Deus orientação e iluminação da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. Te agradecemos, pois o Senhor tem nos sustentado, nos mantido. Nós te pedimos, Senhor Deus, que tu use a tua misericórdia e que voltemos logo para os cultos presenciais. Nós sentimos muita falta, Senhor Deus, desses dias. Mas te pedimos que o Senhor, ó Pai, possa ouvir nosso lamento, ouvir as nossas orações. Te peço também, Senhor Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração para entendermos a tua palavra. Que teu Espírito Santo edifique a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o último sermão do livro de Abacuque, como eu já tinha dito. Mas para então falarmos desse conteúdo do capítulo 3, versículo 1 ao 19, vamos fazer uma contextualização. Abacuque, ele ora ao Senhor nos primeiros versículos, ali no capítulo 1, ele ora ao Senhor pedindo que Deus intervisse quanto à iniquidade de Judá. Judá estava vivendo iniquidade, pecado, os juízes eram corruptos, a situação da lei estava totalmente pervertida, a lei moral no caso, e a iniquidade de Judá entristecia o profeta. Então ele ora ao Senhor pedindo que Deus intervisse naquela situação, fizesse algo sobre a situação de Judá. Há um aparente silêncio de Deus. Abacuque fala que Deus está em silêncio, ele não entende o porquê, mas Deus ouve a oração de Abacuque e logo mais ele responde a Abacuque. O conteúdo da resposta de Deus angustia, assusta o profeta. Ele esperava avivamento, esperava reforma religiosa, mas Deus traz juízo, Deus traz disciplina, sofrimento, dor para o seu próprio povo. O profeta, depois de ouvir essa resposta amarga, ele lamenta ao Senhor. Ele não consegue relacionar a ideia de um Deus santo, puro de olhos, que não pode contemplar a maldade, e mesmo assim usar um povo ímpio, usar uma nação ímpia, má, perversa contra o seu próprio povo. Ele pensava que os caldeus, que foram levantados e formados por Deus e usados como vara de sua disciplina, ficariam impunes. Mas ele decide então esperar a resposta do Senhor, orando, vigiando na torre da vigia. Deus ouve novamente a queixa de Abacuque e responde mais uma vez, dando a ele uma orientação de anunciar essas visões, anunciar a disciplina, a mensagem de disciplina, mas assegurando a ele de que o justo, esse viverá pela fé. Porém o ímpio, ele vai perecer. O ímpio perece porque ele não confia no Senhor e sim confia em si mesmo. E a sua prosperidade passa como o efeito do vinho. Logo traz uma alegria exultante no início, mas logo vem a ressaca. A mesma coisa para a Babilônia. A sua prosperidade é aparente, ela é maravilhosa, ela traz uma alegria, ela traz ali uma prosperidade maravilhosa para a Babilônia, mas passaria como efeito do vinho. Logo viria o juízo de Deus, pois o pecado, nenhum pecado, fica impune, meu querido.
Deus levanta então os 5 ais de desprezo contra a Babilônia, mostrando 5 pecados específicos contra aquele povo, mostrando ao profeta que eles serão usados por Deus, mas eles também sofrerão por causa dos seus pecados. Ao final, então, Deus silencia o profeta, porque Deus é o governador do mundo e da história. Então ele está sentado no seu santo templo e ele afirma: cale-se diante dele toda a terra, porque eu sou Deus e eu sou o governador do mundo. E agora nos versículos 1 a 19 do capítulo 3, Abacuque faz uma oração de adoração ao Senhor. Não é mais uma oração de lamento, mas adorando ao Senhor com temor, ao Deus que tem tudo sob o seu controle. O primeiro versículo diz: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Apesar de chamar de oração todo o trecho de Abacuque 3, a oração se concentra apenas no versículo 2, enquanto os outros versículos se preocupam em mostrar visões sobre as grandiosas obras do Senhor. Contudo, toda essa passagem ela deveria ser lida como um cântico, como um salmo, meu querido. Esse cântico deveria ser cantado de maneira jubilosa, com alegria. É o sentido da palavra hebraica para canto. Não é cantar com cabeça baixa, não é cantar com vergonha, com a mão no bolso, mas cantar exultante, meu querido, cantar com júbilo. Todo esse salmo não foi produto de meditação transcendental de Abacuque, não foi um estudo do cenário político, econômico, da situação de Judá, mas é uma volta às Escrituras, é uma passeada pela história para relembrar de quem é Deus e quais foram os seus grandiosos feitos. Versículo 2, parte A, diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O profeta recebe a visão da disciplina de Judá e isso assusta ele. Mas ele fica com temor quando ele ouve a disciplina de Deus contra a Babilônia. Aquela palavra levou o profeta a temer a Deus. Ele teme o Deus que é santo, soberano e que é justo, que é juiz, e não deixará o pecado impune, seja dentro do seu próprio povo, ou seja para aqueles que são idólatras. Foi a partir dessa palavra de Deus que Abacuque deixou de questionar a Deus. Ele saiu do vale do medo para a montanha da fé. Abacuque era um profeta conhecedor da obra do Senhor. Ele tinha um acesso aos livros da lei que estava lá no templo, ele tinha acesso ao livro da lei, dos reis, das crônicas, ele tinha o conhecimento de todo o poder de Deus, de toda a obra do Senhor, daquelas obras extraordinárias. Obras como a libertação do povo de Deus na terra do Egito, como a entrega das tábuas da lei lá no Monte Sião, como a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, como a vitória de Judá, a vitória de Israel contra Jericó. E o profeta, quando ele ouve as histórias sobre a obra do Senhor, ele teme ao Senhor. Na tradução do século XXI diz o seguinte: eu ouvi a tua fama e temi. Eu ouvi os teus feitos, eu sei dos teus feitos. Eu vi as tuas grandiosas obras e temi ao Senhor. Quando o povo de Deus viu uma teofania, viu uma manifestação de Deus, ele não ficava falando com Deus como se fosse alguém próximo, íntimo deles. Eles não agiam sem reverência. Era temor total, meu querido. Quando Deus age de maneira sobrenatural, lá no Egito, com as 10 pragas, todos temem o Deus de Israel. Quando Deus desce do Monte Sinai com aquela nuvem cheia de trovões e relâmpagos, todos temem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés vê aquela sarça ardente, então o Senhor vai e diz: ó, tira tuas sandálias, que este lugar aqui é santo. Moisés teme ao Senhor. Quando Deus age de modo sobrenatural, esplendoroso, o seu povo o reverenciava como um rei, como um único Deus, o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Não existe conversinha íntima, fiada com Deus, como muitos hoje fazem, dizendo: o cara lá de cima me disse isso, o cara lá de cima é assim, é assado, porque o meu papai, porque o meu paizinho, meu papaizinho.
Você não está falando com qualquer. Você não está falando com seu pai aqui na terra. Você está falando com um pai, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, imanente, transcendente, glorioso. Seja reverente ao falar com o Senhor. Se curve diante dele, tema diante dele. Todos aqueles que viram a glória de Deus, que viram a Deus, caíram em terra e desejaram sumir. Porque para alguém que é pecador, impuro como nós, é impossível permanecer na presença do Todo-Poderoso, do Todo-Santo. O próprio Jó, quando viu a glória do Senhor, ele afirma o seguinte, isso é incrível: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a reação de alguém que vê a Deus, que vê a glória do Senhor. Jó se sente tão impuro, Jó se sente tão sem merecimento nenhum, que ele se leva ao pó, se leva à cinza, ele se arrepende de uma maneira tal que ele vai ao pó e à cinza. Ninguém pode conhecer verdadeiramente ao Senhor e ficar de conversinha fiada com Deus. Mas ele conversa com seriedade, com reverência e com temor ao Senhor. A palavra de Deus, quando ela é ouvida com seriedade, produz em nós uma visão muito mais clara de quem é Deus e de como Ele age na história, de como Ele age em nossas vidas. Além de nos proporcionar segurança, essa palavra nos mostra de quem é o Senhor. Assim como Abacuque, ficamos alarmados, com temor, mas seguros de que Deus é o nosso Deus. Ele é justo, Ele é todo-poderoso, mas é o nosso Deus. Versículo 2 ainda diz o seguinte, a parte B: aviva a tua obra, ó Senhor. Avivamento é um tema muito falado hoje em dia. Muitos pregadores falam sobre avivamento, mas também é um tema muito distorcido. Muitos confundem avivamento com dons espirituais, com estilo litúrgico, com presença de sinais, milagres. Há aqueles que confundem o entusiasmo humano com fervor espiritual e grandes multidões com conversões em massas. Se for para falar de avivamento, meu querido, o avivamento verdadeiro não vem das obras humanas. O avivamento verdadeiro vem de Deus. Não há avivamento fora da palavra do Senhor. Onde há heresia, não existe avivamento, pois o Espírito Santo não honra aqueles que desonram a verdade de Deus. O verdadeiro avivamento leva a igreja à oração, à santidade e a trabalho. Precisamos falar de avivamento? Precisamos. Mas o que Abacuque está nos dizendo nesse versículo não é avivamento espiritual. Não é sinais de prodígios. Não é conversão em massa. Mas o que realmente Abacuque então está querendo dizer com aviva a tua obra? Abacuque está falando aqui das obras que Deus fez no passado. Aquelas obras extraordinárias que Deus fez com seu povo na libertação do Egito, no deserto de Sinai, nas terras de Canaã. Abacuque sabe que a disciplina de Deus viria, mas ele pede ao Senhor: Pai, Senhor, volta a fazer aquelas obras do passado. Aviva aquelas obras, Senhor. Versículo 2 ainda continuando, parte C, diz o seguinte: no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O profeta, em sua pequena oração, ele pede para que todas aquelas obras sejam aparentes, sejam conhecidas, esclarecidas para todos os povos. Não só para Judá. Judá precisava que as obras de Deus fossem conhecidas, pois vivia em pecado, em iniquidade. Mas os outros povos também deveriam conhecer a obra do Senhor, ouvir daquele Deus, o Deus de Israel. Avivar essa obra antes do dia da ira, antes do dia da disciplina, para que o povo possa conhecer que o Deus que trouxe a disciplina, que Deus que formou os caldeus, que levou os caldeus, é o mesmo Deus que faz maravilhas, é o mesmo Deus que é misericordioso. O que Abacuque pede é que a sua palavra, que a palavra de Deus seja pregada, ouvida, explanada, tenha uma exposição dessa palavra, que mostre os grandiosos feitos de Deus, a sua obra maravilhosa e as suas fiéis promessas. A palavra de Deus deve ser explicada para o povo. Quando nos reunimos na igreja, por exemplo, nós nos reunimos para louvar ao Senhor,
mas também para aprender da palavra de Deus. Por isso que o pastor, o ministro da igreja, ele deve expor as Escrituras. E não o que ele acha das Escrituras, não o que ele pensa das Escrituras, mas expor o conteúdo das Escrituras. Descobrir que as rédeas da história não estão nas mãos das grandes nações poderosas, mas nas mãos de Deus, naqueles que está sentado num alto e sublime trono. É expondo as Escrituras que Deus pode avivar a obra da igreja. Explicando os grandes feitos de Deus, as promessas maravilhosas, o plano de redenção, que podemos ter um avivamento, meu querido. Uma igreja só pode experimentar um avivamento com temor e tremor. Mas enquanto a igreja permanecer irreverente ao Senhor, desleixada no serviço cristão, negligente na obra do Senhor, pondo Deus em segundo plano na sua vida, um avivamento estará longe. E não será métodos humanos que poderá trazer um avivamento para a igreja. Só Deus pode avivar a sua obra. Só Deus pode avivar as obras do passado. Versículo 2, parte D, no finalzinho diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. No final da oração, Abacuque pede ao Senhor, no dia em que os caldeus vierem: lembra-te que tu és um Deus misericordioso e não seja justo conosco. Deus é misericordioso até mesmo no dia em que Adão e Eva pecaram contra ele. Viraram as costas para Deus. Deus afirmou naquele dia que o seguinte: olha, Adão, não coma do fruto daquela árvore, porque certamente morrerás se tu comer. Adão foi lá, comeu. Mas a morte em sua plenitude não veio nas costas de Adão. Deus ainda deu trabalho para ele cultivar a terra. Com suor ele ia sustentar a sua vida e a sua família. Eva ainda poderia gerar vida, mas com as dores triplicadas. Ou seja, Deus usou de misericórdia até no dia em que a sua obra-prima virou as costas para ele. E é o que nós devemos pedir a Deus, meu querido. Misericórdia. Porque se você pedir justiça, tenha cuidado, porque ele pode ouvir as suas orações. Ele ouve as suas orações. E ele pode ser justo com você. Você não merece nada de Deus. Nós não merecemos, eu não mereço nada de Deus. Se eu pedir justiça nesse momento, é capaz dele abrir um buraco e eu ir direto para o inferno. Porque eu sou impuro. Tenho a minha natureza pecaminosa, meu querido. Nós vivemos em um mundo pecaminoso. Nós, como seres humanos, nós não somos santos. Pecamos e o pecado está em nossa volta. Sozinho nós estamos perdidos. Por isso, que quando você for orar ao Senhor, não peça por justiça, como muitos dizem. Peça por misericórdia. Você e eu somos seres que dependem da graça de Deus. Estamos vivos e respirando porque Deus é misericordioso. E somos salvos não porque somos bonzinhos, não porque nós praticamos o bem ou fazemos o bem por aí, ou que somos caridosos, mas porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados, o meu e o seu. Ele foi transpassado, ele foi moído, ele nos substituiu. E é por isso que devemos agradecer, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. Por isso, ore como Abacuque. Peça misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 15, Abacuque faz referência dos grandiosos feitos do Senhor durante toda a história do povo de Deus. Ele conta a história da redenção para encontrar forças a fim de enfrentar os problemas, as crises políticas e morais, sociais do tempo presente dele. Nessa passagem podemos fazer um esboço da história de Israel, desde o Egito até Canaã, porque várias frases elas fazem menção às obras maravilhosas do Senhor ao seu povo. Com esse cântico, o salmo, Abacuque pretende animar o seu povo, mostrar que Deus é sempre o mesmo, consolar o povo de Deus. Os crentes devem esperar e confiar no Senhor. Por isso que é a palavra de Abacuque, a exposição desse livro, possa nos animar, nos levar ao consolo, porque Deus tem tudo sob o seu controle. Nessa viagem pela história da redenção, Abacuque então descreve a manifestação da glória de Deus. Versículo 3 a 5 diz o seguinte, meu amado: Deus vem de Temã
e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Aqui Abacuque faz referências a acontecimentos históricos do Êxodo ao Sinai. Temã e o Monte Parã estão localizados no Sinai e Edom. Esses dois lugares, eles recordavam o povo as intervenções do Senhor na época da caminhada do povo de Israel, desde o deserto até Canaã. Foi ali que Deus apareceu a Moisés. Foi nesse espaço geográfico que a glória de Deus fez tremer o monte, descendo em forma de nuvem, com trovões, relâmpagos, onde aquele que tocasse o monte seria fulminado. Dessa maneira, Abacuque deseja deixar bem claro de que Deus é o libertador do seu povo. Quem vem julgar não é a Babilônia. A Babilônia é apenas um instrumento do grande juiz. Quem é o libertador é o libertador de Israel. É Deus. Abacuque também descreve aqui o poder de Deus. Primeiro, o poder que faz estremecer a natureza. Versículo 6 diz o seguinte: Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Quando Deus se manifesta, até a terra treme, meu querido. Quando ele se revela, os montes se derretem. Quando sua mão se estende, o mar cessa, até o mar cessa a sua fúria. A natureza escuta a voz de Deus e lhe obedece. Quando ele fala, até o sol esconde o seu rosto. O segundo é o poder que faz tremer as nações. Versículo 6, parte B, ao versículo 7. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Quando Deus se manifesta, as nações ficam em aflição, dispersas, aterrorizadas. Deus é quem levanta e destrói reinos. As nações são para Deus como um pingo de chuva no meio do oceano, ou como um grão de areia no meio das areias do mar. Era insanidade a Babilônia pensar que ela era poderosa, grandiosa, adorando o seu próprio poder. Aquela nação poderosa seria em breve sacudida, como haviam sido sacudidos a Assíria e o Egito. Abacuque descreve uma imagem de Deus em uma carruagem, como um cavaleiro, com flechas e saindo para a vitória. No versículo 8 a 11 diz o seguinte, meu querido: Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Abacuque olha para Deus como um cavaleiro conduzindo uma carruagem celestial, que sai numa cavalgada vitoriosa, meu querido. Nessa corrida triunfante de Deus, o mar se abre e a terra é fendida, os montes se contorcem, e as profundezas do mar escutam o estrondo de sua passagem, e o sol e a lua param com o seu mandar. Aqui são referências da travessia do Mar Vermelho, e na passagem do Rio Jordão, quando ele afirma: as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. E Deus aqui não está irado com as fontes de águas, mas irado com as nações que estavam ali ao redor daqueles grandes rios da antiguidade. O rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre, ou seja,
Ele estava irado com o Egito, com as nações da Mesopotâmia, e ele sai como um cavaleiro com as suas flechas voadoras sibilantes e suas lanças de relâmpago, afligindo todo aquele que é idólatra. É uma imagem bem interessante que Abacuque nos mostra aqui de Deus. Quando ele afirma o seguinte: o sol e a lua param nas suas moradas. Aqui é uma possível referência àquela batalha de Josué, lá contra os inimigos de Israel, onde ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que o dia demore mais. Então, eles vencem aquela batalha e o sol ali para, né, diante da voz do Senhor. E alguns podem afirmar, mas o sol não para, porque ele já está parado. E está certíssimo, ele está parado. Ele é o centro do sistema que nós estamos vivendo, o sistema planetário. Mas a Bíblia não dá detalhes científicos das coisas. Ela mostra aqui um episódio na perspectiva de quem está vendo aqui na Terra. Para quem está vendo aqui na Terra, quem está se movimentando são os astros, ou seja, o Sol e a Lua. Então é certo dizer, é correto dizer que Deus parou o Sol, certo? O universo inteiro dá passagem a esse guerreiro vitorioso que é o Senhor, que sai montado em suas carruagens de vitória. Abacuque então descreve a marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história, no versículo 12 a 15, que diz o seguinte: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, ele lhes cobre todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Os versículos 8 a 11, o cenário era a natureza. Agora, dos versículos 12 a 15, o cenário é a própria história. Aqui Abacuque analisa os propósitos desse guerreiro que vem montado em suas carruagens de vitória. Ele vem para libertar o seu povo. O Deus que fez as obras no Mar Vermelho, no Sinai, em Canaã, é o Deus que salva o seu povo. O remanescente fiel de Judá, aquele que cria, que tinha confiança no Senhor, que vivia em Judá, ele seria salvo. O povo de Deus não poderia ser aniquilado. Podemos passar por sofrimentos, dias difíceis, pandemias, guerras, perseguições, mas Deus é o nosso defensor. Quando o povo de Deus peca e viola a aliança, Deus disciplina e restaura. O mesmo que faz a ferida também é o mesmo que opera a cura, meu querido. Ele vem para trazer juízo sobre os ímpios. Esse guerreiro celestial está irado e ele sai para pisar as nações ímpias e idólatras. Ao mesmo tempo que ele vem para salvar o seu povo, ele vem para ferir o telhado do perverso e descobrir os seus fundamentos. Ele vem para fazer justiça ao seu povo, destruir aqueles que destruíram o seu povo. Deus entrega os ímpios à sua própria sorte e eles perecem pelas suas próprias armas. Ele vem para demonstrar o seu poder. A carruagem de Deus marcha sobre o mar e caminha pelas massas de grandes águas. Ele faz aquilo que é impossível para nós. O mar separa, torna-se terra seca aos seus pés. Nenhum elemento da natureza, nenhum poder político, econômico ou militar de qualquer império, meu querido, ou nação, pode ameaçar o seu poder ou colocar em risco a sua marcha vitoriosa pelas veredas da história. O hino é finalizado com a mais absoluta afirmação de fé, meu querido. O profeta confia cabalmente na soberania do Senhor, a ponto de aceitar qualquer circunstância como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus para ele. Se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais ele teria escrito esse salmo. Ao olhar para o futuro, o profeta viu a nação em rumo à destruição. Ao olhar para dentro de si, ele viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao redor, ele viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, quando pela fé ele olha para o alto, viu Deus
e todos os seus medos foram desfeitos. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na fraqueza humana, meu querido. Versículo 16, Abacuque nos diz: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Quando Abacuque ouve tudo isso, a disciplina do Senhor, os seus grandes feitos, ele fica com as suas tripas se contorcendo, como se houvessem borboletas nas suas entranhas. A palavra íntimo significa entranhas, significa tripas. E as tripas dele se comovem quando ouve a voz do Senhor. É como se houvesse ali uma movimentação estranha em seu intestino. Os seus queixos, eles ficam batendo, os seus lábios ficam batendo como se alguém tivesse com frio ou com muito medo. E os seus ossos ficam como se estivessem em pó, destruídos. E ele não se sustenta e cai de joelhos. E a única coisa que Abacuque pode fazer é esperar até chegar o dia dos caldeus. Esperar até o dia da angústia, que certamente virá. Porém, a voz de Deus não deixou Abacuque abatido, sem esperanças, mas pelo contrário, ele ficou confiante, obteve uma confiança inabalável. Versículo 17 a 18 diz o seguinte: aqueles versículos que todo mundo lê na Bíblia, que todo mundo lê em Abacuque, esperando chegar esses versículos, porque são lindos mesmo, são maravilhosos esses versículos, até música tem sobre esses versículos aqui. Mas vamos lá, versículos 17 a 18 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver, meu querido. Todos os seus recursos financeiros vinham da agricultura e do rebanho. Vinham dos figos, das uvas, das azeitonas, na criação de ovelhas, de cabras, de gado. Embora essas fontes sejam essenciais para sua sobrevivência, sua subsistência, o salmista vê aqui que a sua própria existência não depende dessas fontes, mas da fonte daquele que é a fonte de todos os recursos, ou seja, Yahvé, o Senhor dele, o Deus dele. O que o profeta está dizendo é o seguinte: mesmo se vier fome, porque ele está dizendo aqui, olha, mesmo se não houver nada disso, vai vir fome. Então, mesmo se a fome bater, mesmo que não haja nada para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, não há nada mais importante na minha vida do que a alegria no Senhor. Como Jó, Abacuque estava pronto para perder tudo, menos a fé no Senhor. Esses versículos agridem a nossa sociedade consumista, que vê nos produtos materiais, nos bens materiais, fonte de provisão. Não que você não possa ter muitos bens materiais, você pode, mas a fonte de nossa existência não está neles, não está nesses bens materiais, e sim em Deus. A alegria do profeta não está nas coisas boas dessa vida, nem na ausência de sofrimento, mas a alegria de Abacuque está em Deus. Para o ímpio, é muito estranho a ideia de um crente louvando a Deus na morte de um amigo, de um parente, de alguém próximo. Ele não entende como é que em um momento de dor, de sofrimento, aqueles crentes ficam cantando, louvando a Deus. Eles não entendem como muitos cristãos que foram levados à fogueira, enquanto eles iam sendo queimados até o tronco, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Eles não entendem como cristãos podem sentir alegria, mesmo em meio ao caos, à aflição e ao sofrimento. O fundamento da alegria do profeta está em Deus. E é esse fundamento que traz a alegria, meu querido. Não é fundamento nas esperanças que você põe em seu marido, em seu esposo, em sua esposa,
seu namorado, ou nas coisas, nos bens materiais que estamos aqui vivendo. Quando você põe a expectativa e esperança no Senhor, quando você tem o seu fundamento, quando a sua vida é fundamentada no Senhor, você sente essa alegria que o profeta sentiu. Versículo 19 diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque começa uma oração deprimida, depois duvida da retidão e justiça de Deus, ele termina com um salmo lindo, alegre, confiante na provisão e no poder sustentador de Deus. Deus oferece a Abacuque duas coisas essenciais: estabilidade e segurança, e diligência e firmeza. Estabilidade e segurança por quê? Porque Deus é a sua fortaleza. Ninguém pode nos separar dos braços do Senhor, uma vez que nós estamos com o Senhor. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diligência e firmeza, porque o Senhor lhe deu diligência da coça, que é um animal que vivia nas montanhas, que é como se fosse, um cervo, e ele caminha, ele percorre com diligência naquelas montanhas. A coça podia percorrer com seus pés ligeiros nas escuras florestas. Com suas patas ligeiras, poderiam subir os mais elevados picos para percorrer os cumes dos montes. A coça torna-se assim um símbolo da força, da destreza, da firmeza dos passos, da beleza e da alegria de viver. O Senhor não só tirou Abacuque do vale da tristeza, mas o fez andar altaneiramente. Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor, do lamento amargo à humilde adoração. Podemos resumir a mensagem desse livro maravilhoso em algumas lições, meu querido. A primeira é que Deus julga o seu próprio povo. Deus é santo e justo, e Ele não faz vistas grossas ao pecado no meio do seu povo. Pelo contrário, Ele começa o juízo em sua própria casa. Segundo, a história tem seu rumo. A história tem um rumo. A história não é cíclica, como diziam os gregos, e nem caminha para um caos completo, como acreditam os céticos. A história é linear e marcha para uma consumação gloriosa da vitória magnífica de Deus e de seu povo. Terceiro, os violentos serão punidos, porque todo aquele que planta violência colherá violência. Tudo o que você faz na sua vida, meu querido, um dia volta para você. É um bumerangue a vida. O justo viverá pela fé. Essa é a quarta lição. Ainda que o mundo desmorone ao nosso redor, ainda que os ímpios prosperem, que se levantem contra nós, ainda que os nossos recursos materiais se acabem, que venha fome, que venha coronavírus, nossa confiança deve permanecer inabalável no Senhor. É pela fé que vivemos, é pela fé que vencemos, é pela fé que triunfaremos. 5. Quinta lição. O profeta Abacuque termina o seu livro exclamando com todas as suas forças e com toda a sua alma: Posso passar por toda e qualquer circunstância. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Crer é um ato de alegria, meu querido. A fé nos toma pela mão e nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e nos leva à sala do trono, de onde o soberano Senhor governa todas as coisas. Ainda que a pandemia nos açoite, que o distanciamento nos angustie, que a crise chegue em nossas casas, ou se a Covid-19 chegar aos nossos lares, se confiarmos em Deus e olharmos para a sua grandeza e não para os problemas ao nosso redor, Ele nos dará cânticos de louvor em meio a esses dias tão difíceis. Mas e se fosse com você toda essa situação, meu querido, que o profeta passou? Se você perdesse famílias, bens, prazer, se a fome bater, se a perseguição chegar, onde realmente você deposita sua alegria? Se você perdesse tudo, será que ainda você se alegraria em Deus? Abacuque entendeu que a sua alegria independe das circunstâncias. Mas e você?
que a minha alegria, que a sua alegria, seja tão somente lembrarmos de Deus. Devemos viver e só viver do Senhor e morrer ansiosos por ver o Senhor. Esse deve ser o meu e o seu desejo, meu querido. A Ele toda a glória. Que Deus nos abençoe, meus amados. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. Te agradecemos pela exposição desse livro. Que a tua palavra faça morada em nossos corações. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, edifique a tua igreja. Que o Senhor, ó Pai, possa nos ajudar a confiar ainda mais no Senhor nesses dias tão difíceis. Que a minha alegria, que a alegria do teu povo, ó Pai, seja tão somente conhecer a Ti, viver de Ti e morrer pensando em ver a Ti, Senhor Deus. Porque, como o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que esse deve ser o nosso pensamento, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos ajuda a caminhar confiante em Ti, nesses dias tão difíceis que estamos passando. Aviva a Tua obra, Senhor Deus. Faz os Teus grandes feitos serem conhecidos pelo povo, e que o povo de Deus, aquele que foi escolhido por Ti, possa ouvir a Tua palavra e que ele possa, ó Pai, caminhar segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Te confiamos, Senhor Deus, e Te louvamos. Em nome de Jesus, assim Te oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados. Até uma outra vez, onde nós iremos fazer outras exposições. Amém.